agora nós vamos para a terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 11, cujo título é O Duelo. Nós estamos naquela parte onde Kardec colocou instruções de espíritos, mensagens psicografadas. Essa aqui foi psicografada por Adolfo, bispo de Argel, em 1861. E falando sobre o duelo, o bispo Adolfo diz o seguinte: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma vantagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. Vocês percebem como isso tem uma conexão direta com a nossa mensagem de hoje, vida e posses? Tá vendo? Que ele está dizendo aqui exatamente isso, que a gente tem que ter essa consciência de não nos deixarmos desviar do caminho reto. O caminho reto, ele tem um simbolismo, aquele que vai direto, sem fazer curva. Então, quantas curvas nós estamos fazendo? Quantas vezes a gente está deixando a vida para cuidar das posses? Entrando em atalhos que não vão conduzir à nossa finalidade, ao nosso objetivo. Aí as 5 sabedorias são úteis. Toda vez que nós tivermos manifestando as 5 sabedorias, nós estamos no caminho reto. Toda vez que a gente estiver manifestando os 5 venenos, nós estamos pegando algum atalho que pode levar para bem longe do caminho. Aí tem que lembrar que quanto mais longe for, mais demorado é para voltar. Então a gente sabe disso. Um acesso de raiva, por exemplo, muito intenso, a gente demora a recuperar o equilíbrio. Pessoas que caem em depressões muito profundas, depois não conseguem, às vezes, nem se recuperar mais. Às vezes é remédio a vida inteira. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses desvios. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Notem que ele está falando do duelo, porque no século XIX, como eu disse a vocês, ainda existia o duelo. O sujeito se sentia ofendido, desafiava o outro para o duelo. Parece que nós estamos querendo voltar a esses tempos, mas enfim. E o que ele está dizendo? Primeiro que isso é ridículo. Porque se de fato você foi ofendido, o que isso vai resolver? Você vai purificar porque matou o outro? Aí a ofensa já está feita. E o que ele diz aqui? Que quando a gente está com muita clareza em relação ao nosso objetivo, a gente não duela com os outros. Porque, embora ele esteja falando do duelo aqui, que na época ainda existia efetivamente, de 2 homens armados se desafiarem, nós estamos duelando muitas vezes com as pessoas. Duelo de ideias, duelo de falas, duelo de ponto de vistas. A gente não sabe calar muitas vezes, vendo que a pessoa está ali presa no seu ponto de vista, ainda que eu tenha toda a consciência de que ela está equivocada, mas se eu não vou conseguir mudar a ideia dela, às vezes silenciar é melhor. Não vale a pena duelar. Então a gente tem que lembrar também no duelo, que o duelo não é só essa manifestação grosseira, mas ele é também manifestação sutil do pensamento. Porque às vezes eu duelo em pensamento também. A pessoa está falando ali e eu não estou escutando ela, eu já estou aqui pensando na minha resposta para convencê-la do meu ponto de vista. O que prejudica até o aprendizado, porque às vezes ela tem algo para me ensinar, mas não, eu já quero responder para ela e mostrar que eu sei mais. Isso é duelo também. E ele continua dizendo: há crime no homicídio pelo duelo. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida do seu semelhante. Crimes aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Quer dizer, ali ele está falando o seguinte: vocês vejam que mesmo naquela época em que ainda existia essa barbárie do duelo, a lei já considerava homicídio, de qualquer maneira. Por quê? Porque nem legítima defesa não é, porque a pessoa fez consciente, vamos lá, eu quero duelar com você porque você me ofendeu, etc. e tal. E o que aceitou também vai ser... Enfim, quem venceu o duelo vai ser processado por homicídio. Essa é a grande questão. O que torna o duelo ainda uma estupidez maior, Quer dizer, o sujeito vai ser preso, supõe-se,
Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Então, isso é uma coisa muito interessante. A clemência é irmã do poder. Isso só consegue ver a mente que está olhando a partir do ponto de vista da sabedoria. Porque para quem está olhando do ponto de vista da ignorância, que foi o veneno mental que nós estudamos hoje, a clemência parece uma fraqueza. Né? Clemência significa o quê? O perdão a um adversário que me ofendeu ou que me fez algum mal. Né? Mas do ponto de vista da sabedoria, do ponto de vista espiritual, é uma atitude extremamente nobre. Né? Eu estou domando os meus próprios venenos mentais, a raiva, que é um impulso difícil de domar, né? Para no lugar dele manifestar uma sabedoria, né? Que é a sabedoria do espelho, né? Como se fosse um espelho limpo, né? Que olha a realidade sem distorcer. O que é olhar a realidade sem distorcer? A pessoa que me agrediu não é uma pessoa de má natureza, porque a nossa natureza interna ela é compassiva, ela é amorosa. Aquela pessoa está manifestando uma negatividade. Né? Então, isso é olhar a realidade sem distorcer. Né? É nunca esquecer que dentro de todos os seres habita o mesmo potencial divino que habita em todas as criaturas do universo. Todas. Ou seja, todas serão um dia Cristos ou Budas. Ou seja, despertarão para a iluminação. Né? E ele continua: enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Aí eu volto a repetir. Embora ele esteja usando essas palavras, né, animosidade, discórdia e guerra, elas se manifestam não apenas numa guerra e não apenas num duelo. Elas se manifestam nessas situações que eu falei há pouco, né, quando a gente faz duelo de ideias, quando a gente faz um debate não para esclarecer ideias, mas para fazer prevalecer a nossa. Né? Todas as vezes que nós estamos fazendo isso, nós estamos alimentando o quê? Animosidade e discórdia. Porque a grande linguagem é a linguagem da energia. E quando a gente está conversando com a pessoa para tentar convencê-la do nosso ponto de vista, ela vai captar, ainda que inconscientemente, que nós não estamos ali abertos ao diálogo. Nós estamos, na verdade, fazendo um grande trabalho, um grande esforço para nos sobrepormos a ele, mostrarmos como a nossa ideia, o nosso conceito, né, e o nosso juízo é melhor, é mais elevado, enfim, as coisas dessa natureza. Né? Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Aqui ele faz, na verdade, uma figura de linguagem, né? Que o bem nem tem rivalidade. Né? O próprio Platão, ele dava uma definição de bem muito clara, que eu acho que pode nos ajudar até no dia a dia. Né? Que ele dizia assim, bem é o que une. Que aí fica muito simples, né, da gente compreender. Então, muitas vezes, ficar em silêncio pode levar à união, pode favorecer a união. Né? Às vezes, vamos dizer, no ambiente de trabalho, por exemplo, reuniões de trabalho são muito propícias para ter discórdia e animosidade. Né? Cada um com um pensamento, cada um achando que o outro está errado. Né? E às vezes a gente está ouvindo ali a pessoa falando e ela está falando às vezes alguma barbaridade, mas eu percebo que se eu falar mais alguma coisa, aquilo vai acirrar ainda mais os ânimos, vai dividir mais. Então, se bem é o que une, eu silencio. Porque ali o racha já está estabelecido. Então eu evito rachar mais. Assim, se eu tiver clareza disso. Mas também, se houver a necessidade de falar para que a união se faça, ou para que melhore a união, eu falo. Mas sempre o que eu quero dizer é que a gente guardando essa recomendação de Platão, né, bem é o que une, a gente vai ter muita clareza, muito mais clareza de saber quando falar, quando silenciar, quando agir, quando não agir. Os chineses eles falam muito também dos benefícios da não ação, porque a gente tende a achar que só a ação funciona, mas às vezes não agir também pode ser útil. Né? Ficar quieto pode ser útil. Um exemplo disso é quando a gente está afundando na areia movediça. Né? Que eles dizem que quando a gente cai na areia movediça, quanto mais se mexer, mais afunda. Então o ideal é ficar quietinho e esperar o socorro chegar, porque você não vai conseguir sair sozinho. Então é mais ou menos a mesma ideia. Né? Se a gente está afundado num lodo de discórdia e animosidade, às vezes aquietar é melhor, silenciar é melhor, não agir é melhor. Né? Às vezes, por exemplo, você está presenciando, sei lá, um assalto
o bandido está ali espancando a vítima e tal, raivoso, com a arma na mão, e você sente aquele impulso de defender a vítima, mas você fala assim, é capaz de que se eu fizer um movimento aqui, ele atire. Então, vamos pela tese do menor dano. Então, eu só estou dando esses exemplos para mostrar assim, que a gente deve, quando estiver pensando no caminho espiritual, tirar esse nosso preconceito, que é muito comum da nossa cultura contemporânea, né? Que a nossa cultura contemporânea, assim, ela exagera na questão da ação, né? Então a pessoa passa a noite trabalhando, a pessoa passa, sei lá, trabalhando 50 horas por semana, então se valoriza muito a ação e se desqualifica muito a não ação, o descanso, o repouso, aquele momento de reflexão, de contemplação, que é super importante para qualificar a ação que vem depois, né? Porque, inclusive, não precisa nem ser espiritualista, o Paulo Freire, que era um pedagogo muito competente, ele dizia assim que a ação sem reflexão é ativismo cego. Né? Eu começo a fazer atividade, mas não refletir. Não sei nem o que eu estou fazendo, não sei nem para onde eu estou indo. E se eu estou indo para o lugar errado, é aquilo que eu falei. Se o caminho está aqui, você desvia do caminho, quanto mais se desviar, mais longe você vai ficar dele. Então é uma ação que só está atrapalhando. Né? Então, ação sem reflexão é ativismo cego. Né? As nossas ações deveriam, na medida do possível, ser muito refletidas, né? Muito pensadas, muito, sobretudo, orientadas pelas sabedorias que a gente estudou aqui. Né? E com relação a esse capítulo do Evangelho, que nós estamos aqui já nos últimos tópicos, né? O tema dele é amai os vossos inimigos. Né? Por quê? Porque quando a gente pensa sobre essa noção de inimigo, a gente vai perceber que ela não é uma noção lúcida do ponto de vista espiritual. Né? Inimigo por quê? Né? Inimigo porque me fez mal, mas o que é fazer mal a alguém? Né? Então, se a gente começar a investigar isso, nós vamos perceber que tudo aquilo que a gente considera mal, que nos atingiu, pode ser transformado em bem. Para nós, muitas vezes, como aprendizado, e até para o nosso agressor. Vocês lembram daquele videozinho do presidiário? Lembram? Ali está uma demonstração disso. Né? Ali a agressão, o crime, a brutalidade, a crueldade foi transformado em amor. Esse é o símbolo da flor de lótus no budismo. Né? Você tem um lótus, ele está plantado lá num lodo, um lodo bem escuro, né? Aí tem a água, que são as lágrimas e os sofrimentos provocados pelo lodo escuro da ignorância, né? E da confusão. Né? Aí brota um talozinho, e nesse talozinho nascem aquelas pétalas lindas, né? E o Buda está lá sentado, irradiando uma luminosidade super bonita em cima, que é um arco-íris, né? E um céu imenso, que acolhe tudo. Né? O que significa isso? A capacidade que nós temos, intrínseca, né? Nessa natureza interior nossa divina, de transformar todo esse lodo de confusão e ignorância em bem. Isso é uma escolha. Lembra que nós falamos hoje, na nossa primeira mensagem? Nós estamos sempre renunciando a alguma coisa. E o que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo está nos propondo é: renunciem ao ódio, renunciem ao ressentimento, renunciem à mágoa. Tudo isso está resumido na frase de Jesus: amai os vossos inimigos.